Olá, seja bem-vindo ao canal do Ano Literário. Hoje nós vamos começar o nosso projeto de leitura nas páginas das Crônicas de Arthur. Esse projeto vai acontecer quinzenalmente, toda segunda-feira. A gente se encontra aqui para conversar sobre os livros da trilogia As Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell. Essa trilogia bonitinha aqui que eu estou com ela nas minhas mãos, olha só, né? Vocês também vão encontrar essa trilogia num box bonitão. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Se vocês quiserem adquirir os livros, vocês podem comprar pelos meus links. Vocês não vão gastar nada mais e vão estar ajudando aqui na manutenção do canal. Então, a gente vai conversar ao longo desse tempo aqui que vai durar esse projeto, sobre esses livros, sobre a história que o Bernard Cornwell resolveu adaptar para essa história, o que é muito interessante, e aqui eu já vou falar para vocês que esse vídeo é um vídeo de introdução e também é um vídeo de esclarecimento. Por quê? Porque eu mesma, quando comecei a ler O Rei do Inverno, né, que é o primeiro livro aqui dessa trilogia, eu fiquei um pouco desorientada. Confesso para vocês, olha que eu gosto muito de história, mas eu realmente não estava entendendo nada, patavinas, o que estava acontecendo aqui nessa história. Então, eu resolvi pesquisar, fazer alguns estudos, ler alguma coisa, assistir alguns vídeos, e aí eu reuni essas informações e trouxe aqui para vocês para quê? Para que quando vocês estiverem entrando na história, as Crônicas de Arthur, né, descobrirem determinadas coisas, lerem determinados eventos, vocês entendam o que é que está acontecendo ali nessa parada, por que é que tá todo mundo está querendo se matar, por que é que tem tanta guerra, por que é que tem tanto conflito. Então é muito interessante aqui que a gente entenda um pouco desse contexto para a gente mergulhar melhor nessa história. Até porque a gente conhece muito, a gente tem muita referência, filme, desenho, etc., sobre o rei Arthur. E o que é interessante é que não existe uma fonte oficial sobre o verdadeiro Arthur. Na verdade, parece que ele nunca nem rei foi. Vou começar aqui já retirando esse mito a respeito de Arthur. Então, o que acontece? Essa história, ela se passa no século V depois de Cristo. Então, a gente tem uma Britânia, que é o que a gente hoje entende por Inglaterra, tá? É uma ilha afastada um pouco, né, do continente. Então, quando a gente pensa em Europa, a gente tem que pensar numa Europa continental separada um pouco da Inglaterra, que era uma ilha. Então, naquele tempo havia uma distância para que houvesse comunicação entre esses dois mundos, entre os dois polos. A gente tem aqui uma Europa que era governada majoritariamente pelo Império Romano até o século V. Exatamente, olha o que vai acontecer. Em 476 d.C., o Império Romano é aniquilado definitivamente. Ele já tinha sido esfacelado em vários pedaços, mas a gente vai ter uma definitiva invasão bárbara. E a gente tem que entender que bárbaro era tudo, para o romano, era tudo aquilo que não era romano. Tá? Então, todos os povos estrangeiros, eles eram chamados de bárbaros. A gente hoje tem uma tendência a achar que o bárbaro, ele é aquela coisa que não tem civilidade. Alguns povos realmente não tinham essa civilidade, eles invadiram mesmo, saqueando, destruindo, mas a gente vê que isso não era unanimidade, e ainda hoje mesmo os povos ditos civilizados têm aí essa mesma tendência, né? Então, é uma coisa que a gente tem aí que ponderar um pouco. Mas, enfim. Então, a gente tinha, antes da queda do Império Romano, em 476, havia essa dominação romana. Roma tinha dominado a ilha, então, da Britânia. Essa ilha que era habitada pelos bretões, que eram povos de origem celta. Ao norte, a gente vai ter também outros povos, que são os ictos e os escotos, que deram origem aos povos da Irlanda e da Escócia. E aqui, né, no centro-sul, vamos dizer assim, da ilha, a gente tem uma predominância dos bretões. Esse povo, que a gente vai chamar de povo originário, né, não tão originário porque eles vieram, né, eles eram povos bárbaros, mas era esse povo que estava na ilha quando os romanos chegaram. Então, o que vai acontecer? Os romanos vão construir suas cidades, suas fortificações, vão implantar a sua religião, a religião católica,
E aí, no início do século V, em 410 d.C., os romanos abandonam a Britânia, voltam para Roma para ajudar a defender o território. Lembram lá que eles estão sendo atacados pelos bárbaros, por esses povos vizinhos. E aí, então, a Britânia fica sem governo. O que é que acontece quando a gente tem uma ausência de governante? Esse vácuo de poder sempre gera conflito. Então, a gente vai ter, nesse período, os bretões querendo estabelecer o seu domínio, sua identidade, sua língua, sua cultura, mas, ao mesmo tempo, eles estão sendo também colonizados ou invadidos por outros povos, esses mesmos povos bárbaros que estão vindo de outras regiões e se estabelecendo na ilha. E a gente tem aqui, principalmente, os ângulos e os saxões. Quem são esses dois povos? Esses povos, eles habitavam a região que hoje nós conhecemos como Alemanha e Dinamarca. Então, vai haver um conflito entre esses povos pela dominação da região, e os bretões entre si também. Como eu disse para vocês, havia um vácuo de poder, então vai haver esses conflitos entre si. É isso que a gente vai ver aqui exatamente no início dessa história. Essa Britânia pós-romana esfacelada, dividida, sem um governante único que centralizasse o poder. O que a gente vai ver são vários povos e reinos ali, mesmo entre os bretões, que disputam entre si. Então a gente vai ver alianças sendo feitas, a gente vai ver traições sendo feitas por causa dessas mesmas alianças, e a gente tem então essa figura que vai chegar como uma espécie de unificador da Britânia, que é o Arthur. Aqui no livro a gente tem o Arthur sendo o filho bastardo do rei da Dunônia, que é o que a gente hoje conhece, então, por Inglaterra. Mas, né, embora esses registros de Arthur sejam realmente reais, a gente tem na história da Inglaterra, na historiografia inglesa, vários registros sobre Arthur, e aí eu vou citar alguns para vocês aqui, para vocês entenderem um pouco, né, dessa salada historiográfica que existe em relação ao Arthur. No século IX, um autor chamado Nennius, ele vai escrever o Historia Brittonum. E aí ele cita Arthur, mas ele não vai chamar Arthur de rei. Isso é muito interessante. Ele vai chamar Arthur de Dux Bellorum, né? Ou seja, um líder de batalhas ou um senhor da guerra, vamos chamar assim. E é assim que o próprio Cornwell chama o Arthur. Ele é um senhor da guerra, ele é um grande guerreiro, como se fosse um general bretão. Ele vai citar a presença desse Arthur em duas grandes batalhas muito importantes. Uma batalha chamada Batalha de Badon, que aconteceu em 516, em que Arthur venceu um grande número de saxões, e a Batalha de Callan, que aconteceu em 537, que provavelmente foi a batalha em que Arthur foi ferido de morte. Detalhe assim, a gente não tem nessa história do Nennius o que aconteceu com Arthur, né? Se ele realmente ele não era rei, então ele vai ser mais ou menos o que o Cornwell vai trazer aqui para nós. Ele é um Arthur bem mais histórico do que um Arthur mítico, tá? Então a gente tem aqui o Cornwell bebendo bastante da fonte do Nennius. Outro registro que vai aparecer um século depois, no século X, é o Annales Cambriae, que é os anais galeses, traduzindo mais ou menos. E aí, esses anais também vão dar conta, ele cita rapidamente Arthur, mas ele dá conta dessas mesmas batalhas que o Nennius citou. Então, vejo que aqui eles entram mais ou menos em acordo. Um século e meio depois, ou seja, muito tempo depois, só no século XII, é que vai aparecer um grande e completo registro sobre Arthur, Historia Regum Britanniae, do Geoffrey de Monmouth. O Geoffrey vai fazer um grande compilado de todos os reis da Britânia, até mesmo antes da chegada dos romanos. Inclusive, um parêntese aqui, é o Geoffrey que vai nos dar informação, por exemplo, sobre o rei Leir, ou Lear, que foi então que deu
a inspiração para o Shakespeare escrever Rei Lear. Então, lá no História Regum Britanniae, o Geoffrey de Monmouth ele vai fazer um grande compilado sobre a história de Arthur. Só que percebam aqui que a gente tem uma questão, há um X na questão aqui, a respeito de todos esses registros. Primeiro, porque esses cronistas, tanto Nennius, como o que escreveu os Anais Galeses, como o Geoffrey de Monmouth, eles vão misturar muito de mítico, de místico nas histórias, e existe aí, é o que é mais marcante a respeito de tudo isso, existe um grande afastamento de tempo entre esses registros e a época em que supostamente viveu o Arthur, ou seja, o Arthur viveu no século V, e a gente vai ter um primeiro registro de Arthur só no século IX, e um grande compilado só no século XII. Então vejam aí que esse afastamento de tempo vai fazer com que a gente perceba que o Arthur ele não é exatamente uma figura com precisão histórica, embora ele possa ser uma figura verídica. Então, quem foi Arthur? O que ele fez? Quem ele era? A gente não tem certeza. O que a gente tem certeza pela historiografia é que não existiu Camelot, Távola Redonda, Excalibur, toda aquela história que a gente conhece pelos filmes, que a gente conhece pela lenda, embora ela tenha sido preservada, ela tenha sido contada, e a gente esteja aqui 1500 anos depois ainda falando sobre ela. Mas o que é interessante é que o Cornwell vai nos dar conta desse Arthur bem mais histórico do que esse Arthur mítico, esse Arthur lendário. Então, a gente tem aqui nesse que a gente vai chamar de ciclo latino, e aí, por que é ciclo latino? Porque ele foi escrito em latim, até a gente tem tanto Nennius como Annales Cambriae, como o História Regum Britanniae, sendo escrito em latim. Então, no século XII, a gente tem aqui o grande escrito do Geoffrey de Monmouth. O que vai acontecer mais na frente é que, nesse mesmo período praticamente contemporâneo, a gente tem um escritor francês chamado Chrétien de Troyes, escrevendo, então, o que a gente vai chamar de ciclo francês. Então, o Troyes também vai escrever a sua versão das lendas arturianas. E lá no continente já havia uma certa valorização de um estilo de escrita que a gente vai falar, vai chamar aqui de romance de cavalaria. Então, esse romance cortês, né, que se passa nas cortes, esse estilo de escrita um pouco mais romantizado, vai ser a forma como Troyes vai nos dar conta das lendas arturianas. Então, é com o Troyes que a gente vê pela primeira vez a presença de Lancelot, de Galahad, do Santo Graal, todas essas histórias que vão enfeitar ainda mais a história de Arthur. No século XV, em 1485, o Sir Thomas Malory, fazendo um grande compilado de todas essas histórias, pegando uma versão e escrevendo a morte de Arthur. Que a versão do Malory vai ser a versão mais acabada daquilo que a gente conhece como a história do rei Arthur. É o Malory, então, que vai pegar todos esses elementos e vai compilar numa história. Interessante que o próprio Cornwell vai chamar aqui a versão do Malory de protoversão. Ou seja, é a primeira, é aquela que vai ser a que vai encabeçar todas as outras histórias. Então, o que o Cornwell vai fazer? O Cornwell ele vai se basear nesses retratos históricos, principalmente lá nos primeiros, no Nennius, no Annales Cambriae, e ele também vai pegar elementos bem mais recentes, principalmente naquilo que é uma arqueologia inglesa, que vai ser bem mais detalhada e bem mais estudada a partir do século XX. Tá? Então, o retrato que a gente tem do Arthur do Cornwell é esse Arthur crível, mas não factível. Eu não sei se vocês conseguem entender essa dualidade aqui que eu estou colocando para vocês. Ele é um Arthur que a gente até acredita que existiu, mas ele não tem precisão histórica. O que a gente vai entender é que esse momento ele realmente existiu, esse momento de vácuo de poder depois do abandono romano, até que houvesse uma centralização de poder
nas mãos de um rei só. Até que haja essa centralização vai demorar um pouco, e quem vai dar conta dessa centralização é outra série do Bernard Cornwell, que é As Crônicas Saxônicas, que a gente não vai nem comentar aqui, porque é uma série de 13, 14 livros, sei lá. Então, gigantesca. Então, só para vocês entenderem que realmente entre esse período de grande divisão e guerras e conflitos internos até que haja uma unificação do território, vai demorar um pouco, mas que já era o objetivo aqui dos bretões, e por isso Arthur vai liderar esse objetivo de unificar a Britânia. Então, só para a gente finalizar esse vídeo, quem é Bernard Cornwell? Bernard Cornwell é um autor, historiador, professor, jornalista, que nasceu na Inglaterra em 1944, estudou História na Universidade de Londres, ele trabalhou na BBC como jornalista e também como pesquisador, daí o grande contato dele com essas fontes históricas. Ele vai se mudar para os Estados Unidos, ele vai tentar um visto, ele não vai conseguir esse visto, então ele resolve escrever, virar escritor, para ele conseguir um visto de trabalho lá nos Estados Unidos, até que ele se casa lá, e lá onde ele mora atualmente, ele tem uma série de livros, todos eles com essa mesma pegada de ficção histórica. Citei aqui para vocês As Crônicas Saxônicas, mas ele tem outros também. Eu tenho um outro livro dele aqui na minha estante, que é o Azincourt, que é um livro só, que é contando sobre uma batalha durante a Guerra dos 100 Anos. Ele também tem a série Sharp, que fala sobre as guerras napoleônicas. Então, existem vários livros do Bernard Cornwell que vocês podem acessar, de fácil acesso, inclusive, vocês encontram facilmente o Cornwell aí, pelas livrarias, pelos sebos, na Amazon. Então, é um autor muito interessante. Eu não tinha lido nada do Cornwell, minha primeira incursão dele foi aqui, né, nas Crônicas de Arthur. Então, tá sendo, assim, super interessante. Eu já tinha ouvido falar que ele é um dos melhores autores para descrever cenas de batalha, e a gente vê isso realmente aqui. É uma Inglaterra, ainda não Inglaterra, é uma Britânia esfacelada, lameada, fedorenta, suja, mas é muito interessante ver que, mesmo com a distância que a gente tem desse povo aqui, como eu disse, 1.500 anos depois, a gente ainda vê essa busca por identidade, essa busca por autonomia, e isso é fascinante. Eu convido você a ativar as notificações para não perder o próximo vídeo da série Nas Páginas das Crônicas de Arthur, e a gente vai entrar então na Britânia do século V e conhecer o nosso narrador, que é o Dervel. Muito interessante. E eu quero muito conversar com vocês sobre isso. A gente vai, no próximo vídeo, falar sobre os capítulos de 1 a 5. Se você já leu, tire aí da sua estante para você acompanhar comigo. E se você não leu, ficou curioso, agora eu te convido, então, a participar conosco desse projeto. E até o próximo vídeo.